Imagine uma empresa que fabrica menos carros em um ano inteiro do que a Toyota fabrica antes do café da manhã. Uma empresa que faz tudo à mão, devagar, numa cidadezinha da Itália. Que se recusa a vender mais, mas mesmo com fila de gente implorando para comprar. Agora imagine que essa mesma empresa vale mais na bolsa do que a Ford, do que a Volkswagen e do que a própria Stellantis, que um dia foi dona dela. Em 2024, a Ferrari entregou 13.752 carros no mundo inteiro. A Volkswagen entregou a Volkswagen entregou cerca de 9 milhões e mesmo assim hoje a Ferrari vale mais que a Volkswagen no mercado. Como isso é possível? Como vender pouco pode valer mais do que vender muito? A resposta contraria tudo que a gente aprende sobre negócio. E é sobre isso que é esse vídeo. Vou começar te dando a dimensão real do que estamos falando, porque no papel isso parece um erro de conta. A Ferrari fechou 2024 com faturamento de 6,68 bilhões de euros, um crescimento de quase 12% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 1,5 bilhão de euros, batendo o recorde com uma alta de mais de 21%. Mas o número que realmente importa aqui é outro, a margem. A Ferrari tem uma das maiores margens de lucro operacional de toda a indústria automotiva, algo em torno de 28%. Para você ter uma ideia de quanto isso é absurdo, a maioria das montadoras de volume trabalha com margem de um dígito, às vezes 3, 4 ou 5%. A Ferrari ganha proporcionalmente várias vezes mais em cada carro do que um fabricante comum. Traduzindo em uma conta simples, se você pega o lucro e divide pelo número de carros, cada Ferrari vendida gera dezenas de milhares de euros de lucro. Uma montadora popular precisa vender uma multidão de carros para chegar perto disso. E aqui está a primeira peça do quebra-cabeça, uma frase que o próprio CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, repete: qualidade de receita acima de volume. Enquanto o mundo inteiro corre para vender mais, a Ferrari construiu um império fazendo o oposto. Então, como eles fazem? A primeira resposta tem o nome: escassez controlada. Existe uma regra não oficial dentro da Ferrari, atribuída ao próprio Enzo Ferrari, o fundador, que guia a empresa até hoje: sempre entregar um carro a menos do que o mercado pede. Se o, se o mundo quer 1.000 carros, a Ferrari faz 999. Pense no que isso provoca. Quando algo é raro e difícil de conseguir, ele se torna mais desejado e mais valioso. A Ferrari transformou a espera em parte do produto. Hoje a lista de pedidos da marca está cheia praticamente até o fim de 2026. Ou seja, você não chega numa loja e compra uma Ferrari, você entra numa fila. E em alguns casos, para os modelos mais exclusivos, você precisa ser convidado. Precisa já ser dono de outras Ferraris para ter o direito de comprar. Isso cria um efeito psicológico poderosíssimo. Não é o cliente que escolhe a Ferrari, é a Ferrari que escolhe o cliente. O produto deixa de ser um carro e vira um símbolo de status, um passaporte para um clube fechado. E tem uma consequência financeira direta nisso. Como a demanda sempre supera a oferta, a Ferrari tem poder de aumentar preços sem perder cliente. No mundo normal, se você sobe muito o preço, as pessoas vão embora. Na Ferrari, o preço alto é parte do atrativo. A escassez protege a marca de guerras de preço e de crises. Quando a economia balança, o cliente que compra a Ferrari é justamente o menos afetado. Repare na inversão da lógica. A maioria das empresas quer remover qualquer obstáculo entre o cliente e a compra. A Ferrari faz questão de manter os obstáculos. É a barreira que cria o valor. Agora vamos ao ponto que mais confunde as pessoas. Para entender a Ferrari, você precisa parar de pensar nela como um fabricante de carro. O próprio CEO define assim: somos uma empresa de luxo que também faz carros. Essa frase muda tudo. Pense nas grandes grifes de luxo, bolsa, relógio, joias. O que elas vendem não é só o objeto, é o significado, o pertencimento, o sonho. A margem de lucro delas é enorme justamente porque o cliente não está pagando pelo custo do material, está pagando pela marca. A Ferrari aplicou esse mesmo manual à indústria automotiva. Ela é, na prática, uma marca de luxo que por acaso fabrica automóveis. E isso abre uma segunda fonte de receita que muita gente ignora: a marca em si. A Ferrari ganha dinheiro licenciando o próprio nome, roupas, coleções de moda, produtos, o parque temático Ferrari World em Abu Dhabi, merchandising, royalties. Tem gente que nunca vai chegar perto de comprar o carro, mas compra o boné, a camiseta, o perfume. Esse pessoal também alimenta o caixa. Tem ainda um terceiro pilar, a Fórmula 1. A escuderia Ferrari é a equipe mais tradicional da história da categoria, e isso não é só esporte.
É marketing global de altíssimo nível financiado por patrocinadores. A corrida, a cada corrida, a marca aparece para centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, reforçando a imagem de velocidade, engenharia e vitória. E os patrocínios e a fatia da Ferrari nas receitas comerciais da Fórmula 1 entram como dinheiro de verdade no balanço. Em 2024, essa área de patrocínio, marca e comercial cresceu e somou quase 100 milhões de euros a mais de receita. Então, some as peças, carro com altíssima margem, mais o negócio de personalização, onde o cliente gasta rio de dinheiro deixando o carro único. Isso é puro lucro. Mas licenciamento da marca, mas Fórmula 1 não é uma montadora, é um ecossistema de luxo construído em cima de uma logo de um cavalo. Agora a gente junta tudo isso e chega ao que abriu o vídeo. Por que a Ferrari vale tanto na bolsa? Quando a Ferrari abriu capital em 2015, separando-se do grupo que viria a ser a Stellantis, o preço inicial da ação foi de $52. De lá para cá, a valorização foi de centenas por cento. Em meados de 2026, a empresa vale na casa de dezenas de bilhões de dólares, um valor que oscila com o mercado, mas que a mantém acima de gigantes de volume, como a própria Volkswagen, mesmo produzindo uma fração dos carros dele. Por que o investidor paga tão caro por uma empresa que vende pouco? Porque o mercado financeiro não compra o presente, compra a previsibilidade do futuro. E a Ferrari oferece 3 coisas que o investidor adora. Primeiro, previsibilidade. Com a lista de espera cheia por ano, a Ferrari praticamente já sabe quanto vai faturar no futuro próximo. Isso é raríssimo na indústria. Segundo, resistência à crise. Como o cliente é ultra rico, a Ferrari sofre muito menos com exceções do que a montadora popular, cujo cliente aperta o cinto na primeira crise. Terceiro, e talvez o mais importante hoje, enquanto as montadoras de volume estão sangrando dinheiro na transição cara e arriscada para o carro elétrico e apanhando da concorrência chinesa, a Ferrari está relativamente blindada. Tanto que ela recuou na meta de eletrificação, reduziu a previsão de carro elétrico para 2030, e o mercado não puniu, porque o cliente da Ferrari compra pelo desejo, não pela ficha técnica ou pela eficiência. É por isso que a bolsa trata a Ferrari mais como uma grife de luxo do que como um fabricante de carro. E marca de luxo vale múltiplos muito mais altos. Agora, para o vídeo não ficar só aquela coisa de elogiar, é justo mostrar o outro lado, porque esse modelo tão perfeito tem uma fragilidade embutida. A própria Ferrari admite isso nos documentos oficiais para investidores. Como ela vende pouquíssimos modelos e poucas unidades, os resultados dela são mais voláteis. Se um único modelo importante fracassa, o impacto é grande. Uma montadora de volume diminui o risco em dezenas de modelos e milhões de carros, a Ferrari não. E tem o paradoxo central da marca: todo o valor dela depende da exclusividade. Isso significa que a Ferrari vive numa corda bamba. Se ela produzir carros demais para faturar mais no curto prazo, ela destrói justamente a escassez que torna ela valiosa. É o limite autoimposto ao próprio crescimento. Ela precisa crescer devagar, com muito cuidado para nunca diluir a mística. Houve inclusive sinais de alerta recente, reajustes de preço muito agressivos chegaram a esfriar o mercado de revenda de alguns modelos. E a recepção fria a um modelo elétrico de altíssimo preço mostrou que nem tudo que a Ferrari toca vira ouro automaticamente. O equilíbrio é delicado, ou seja, o maior ativo da Ferrari, a exclusividade, é também a sua maior amarra. E administrar essa tensão é a verdadeira arte do negócio. Então, voltando à pergunta do começo, como a Ferrari fatura bilhões vendendo poucos carros? Porque ela entendeu antes de quase todo mundo que não estava no negócio de vender carro, estava no negócio de vender desejo. Ela transformou a escassez em estratégia, espera em status e um logotipo em um dos ativos mais valiosos da indústria. Enquanto o resto do mundo brigava para vender mais e mais barato, a Ferrari fez o caminho inverso: menos carros, mais valor. E fica a lição de negócio que vale para qualquer empresa, até para quem nunca vai fabricar um carro. Às vezes, vender menos, com mais margem e mais desejo, é um negócio muito melhor do que vender muito. Valor não é a mesma coisa que volume. Se você curtiu esse tipo de análise, pegar uma marca gigante e destrinchar a estratégia de negócio atrás dela, esse canal é sobre exatamente isso. Já tem outros vídeos nessa mesma pegada sendo produzidos, vou postar aqui em breve.
Se inscreve para não perder nada, deixa os comentários qual marca você quer que eu analise depois. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!